Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta às nossas aulas. Nas aulas anteriores a gente estava falando sobre a questão geométrica, né, das nossas vias, e dando continuidade a esse assunto, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os limites de distância de parada, né, porque também é importante da nossa geometria, da nossa via, né, a gente entender quanto tempo o nosso caminhão vai parar. Mas para que isso serve, Blake? Bom, isso basicamente serve para que a gente tenha uma noção um pouco maior do tempo e do espaço que a gente precisa ter para que nossos caminhões eles parem de forma segura, né? Para evitar, por exemplo, naquela nossa geração, né, da movimentação dos nossos equipamentos, a distância que eles têm que estar um do outro, para respeitar, por exemplo, naquele sistema de fator de operação conjugada, para que se um tiver que frear com relação ao outro desse distanciamento, a gente não tenha acidente, tá? Pode acontecer de eu ter 3, 4 equipamentos de carregamento ao mesmo tempo, né? E os equipamentos de transporte eles se alinham em certo ponto e depois eles abram e cada um vai para o seu destino. Então, se eu não tiver esse limite de distância, né? Se eu não tiver essa distância segura, a gente pode ter algum acidente dentro da mina. Isso me lembra muito dos tempos antigos, né, que eu tirei minha carteira de habilitação, onde o pessoal falava que numa estrada o que você deveria fazer era olhar um ponto fixo na estrada. Desse ponto fixo do veículo que vem na sua frente, você falaria as palavras, né, 1001, 1002. Se você passa desse ponto fixo dentro desse período de fala de 1001, 1002, isso quer dizer que você estaria numa distância segura para que você pudesse frear e parar, né? Mas quando, no nosso caso, se trata não mais de rodovia, não se trata de equipamentos leves, e sim de equipamentos pesados, que são os principais problemas que a gente pode ter, a gente precisa entender que o próprio fabricante, né? Cadê meu mousezinho aqui? Meu próprio fabricante deve confirmar as distâncias necessárias para parar o caminhão, seguindo a Organização Internacional de Padronização, a ISO, né, que a gente tem todas aquelas ISOs que a gente conhece, né, que é a ISO 3450 de 1996. Mas como que a gente faz isso de uma forma mais adequada para essa nossa primeira estimativa de parada? A gente sabe que essa distância de parada do nosso equipamento, ou seja, o quanto ele realmente consegue parar, né, a gente precisa saber que é a velocidade ao quadrado do caminhão, né, sobre 48 menos 2 vezes a inclinação dessa nossa via, tá? Então a gente sabe que essa é a distância de parada do nosso caminhão. Mas essa velocidade dele é para equipamentos que tenham mais de 32 toneladas, ou seja, caminhões que tenham mais de 32 toneladas. Para caminhões mais leves que isso, essa fórmula ela não serve. Mas, Gleison, isso é possível de acontecer, sim, muito possível de acontecer, né? Porque esses acidentes eles podem vir, por exemplo, pelo solo, né? Pelo nosso terreno ele não ser tão firme e o nosso equipamento escorregar, né? Então a gente precisa ter uma distância ideal, sempre baseado na velocidade do nosso equipamento. A gente vai ver lá na frente, um pouquinho mais na frente, que esses cálculos de distância de paradas eles tendem a ser um pouco mais complexos. Mas só para que a gente entenda que os nossos equipamentos eles precisam respeitar os limites de velocidade, que isso é bem importante. A gente geralmente faz um cálculo para a velocidade que ele vai carregado, que ele volta vazio, e isso vai influenciar para a gente. Mas o que mais importa é quando o equipamento está carregado, porque aí ele demora mais tempo para conseguir frear por conta do peso que ele tem. Então essa norma, ela diz que a distância de parada é de 114 metros se eu tiver 10% de declive a uma velocidade de 50 por hora, e ela cai para 73 metros se eu tiver 40 km por hora. Ou seja, uma redução de 10 km por hora, tá? Numa mesma estrada, com o mesmo declive, ele continua descendo. Eu tiro 41 metros de parada. Ou seja, isso me leva a uma situação mais segura pelo simples fato de eu ter reduzido 10 km por hora. Pô, Gleison, mas eu reduzi 10 km por hora, 20% da minha velocidade, meu tempo de ciclo ele vai se tornar maior.
sim, meu tempo de ciclo ele vai aumentar, né? Mas nesse caso eu tenho uma operação mais segura, meu equipamento ele está rodando de uma forma mais tranquila, né? E isso não quer dizer que eu tenho que fazer essa distância de parada, né? Respeitar esses limites em todas as minhas vias, mas principalmente em descidas, né? A gente tem bem aqui, claro, o nosso declive, né? Na fórmula ele fala sobre o grade, né? Grade de inclinação da via que a gente tem. Então, principalmente para regiões de descida, onde é mais difícil de eu ter essa parada. E isso me lembra, né, de uma vez que eu estava trabalhando e na saída da mina, literalmente, eu saía do escritório, era uma descida. Nessa descida, depois do escritório, tinha chovido, né? E aconteceu comigo de carro. Agora eu quero que vocês pensem num caminhão. Tô eu descendo com o carro, como estava muito molhado, tinha muita lama, o carro pegou e virou. Né? Ele virou e foi descendo de lado. E foi descendo de lado, e foi descendo de lado. Na minha cabeça eles passaram 10 minutos, mas não deve ter sido 5 segundos. O caminhão começou a subir. Contrário, né? E o carro não parava, lógico, não tinha como parar. Né? Então, ainda que eu tivesse uma velocidade muito pequena, eu demorei muito tempo para conseguir travar o carro. Porque aí ele voltou para a posição e eu demorei ainda uns 3, 4 segundos para conseguir encostar o carro para o caminhão que estava carregado subir. Né? Só para vocês entenderem como essas distâncias elas podem ser muito perigosas se você tiver uma distância muito curta de um outro equipamento na sua frente. Né? A gente está tratando mais uma vez de uma estrada de mineração que ela tende a não ter a qualidade de uma estrada rodoviária. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre como a gente está fazendo essas operações. Então, uma regra geral, uma regra mais abrangente, né? O tempo de reação do motorista, né? As distâncias práticas que a gente tem, nesse caso de distâncias práticas de parada não assistida, ou seja, parada de emergência, podem ser determinadas a partir da seguinte equação. A gente tem meio sobre nossa velocidade. Gente do céu, gravidade, desculpa, passei um tempo agora travado. Pelo tempo, né, que a gente tem esse tempo de reação do nosso motorista, ou seja, é aquele tempo que você para, olha e você consegue reagir. Tá? Esse tempo de reação, só para que a gente entenda, vai de motorista para motorista. Alguns são mais atentos, outros são menos atentos. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aqui. Vezes o cosseno do ângulo dessa inclinação da nossa via, a velocidade do veículo, tá? Nesse tempo de reação de novo. Então a gente tem todas essas relações, gravidade, o tempo de reação, tá? Ao quadrado. E a gente tem também isso tudo sobre 2 vezes a velocidade, a gravidade, né? Velocidade de aceleração devido à gravidade, vezes o coeficiente de atrito entre o pneu e a estrada, menos o seno do ângulo da nossa inclinação. Mas por que eu preciso saber do coeficiente de atrito do pneu e a estrada, geralmente 0,3? Porque se essa nossa estrada tiver na condição que eu falei para vocês antes, uma estrada muito lisa, né, com lama e esses quesitos todos, nosso equipamento simplesmente pode deslizar e a gente nem sentir. Né? Então, essa relação ela é muito importante, né, para que a gente entenda e compreenda a funcionalidade dessa nossa estrada. Quanto mais lisa ela for, menor o nosso coeficiente de atrito. Né? Quanto menor esse nosso coeficiente de atrito, maior a chance de ter um maior caminho a ser percorrido para que o nosso equipamento venha a parar. Então aí que vem o grande problema. Teve até uma pergunta, né, na aula passada, por que uma pista lisa e plana ela pode ser pode ter mais difícil, né, de ter o rolamento, maior resistência, do que numa superfície inclinada. Numa superfície inclinada eu tendo a ter mais atrito. Se ela é plana e lisa, eu tendo a escorregar o pneu. Isso também é ruim. Se meu pneu escorrega, eu também não consigo garantir com que eu tenha ou o movimento ou a parada do movimento.
de uma forma tão tranquila, tá? Então isso é bem importante para a gente. São necessários pelo menos 150 metros, né, com base nos requisitos típicos de distância de parada, para que a gente garanta uma operação segura. Poxa, Gleico, mas 150 não é muito? Depende, né? Se a gente pensar que, por exemplo, pode passar um bicho dentro da nossa via, tratamos de estradas rurais, a gente pode ter esses problemas de lama, de poeira, que também é um problema, tá? Não é só a lama que gera esse escorregamento, a poeira também gera muito, e aí que acontece muito acidente, porque você pensa, a estrada está seca, pode andar mais, quando você pode andar mais, você tende a escorregar, e aí pode vir a acontecer acidente. Então, a 150 metros é uma distância segura entre um equipamento e outro. Logicamente que ninguém vai andar com a trena para medir isso, né? Mas que a gente sabe que tem que ter uma distância razoavelmente segura para garantir a segurança. Em uma curva, uma estrada sinuosa, isso pode ser difícil de conseguir, né? Até porque você não consegue ver o que está vindo, né, da nossa atividade na frente, por isso que a gente precisa ter uma distância de visão segura, né, além do tempo de parada, porque vamos pensar, se eu estou tratando de uma curva que eu não consigo ver o que está do lado de lá, no que está vindo pela frente, né, eu não consigo saber o meu tempo de reação, porque quando eu olhar pode ser que tenha um equipamento vindo de frente para mim, né. Então eu tenho que ter um tempo para que eu consiga visualizar. Então essa distância de visão de 150 metros é ideal para que eu consiga determinar o que está vindo e eu consiga me precaver. Tá bom, pessoal? Então aqui, por exemplo, meu equipamentozinho está vindo. Eu tenho essa minha distância de visão bem reduzida, né? Ele está fazendo uma curva aqui, tá? Então aqui eu tenho uma condição que ela não é segura, né? Não segura, unsafe. Tá? Então essa minha distância de parada requerida que está aqui, talvez eu não consiga fazer porque essa minha distância de visão do meu motorista que está aqui, ele não está vendo o que está do lado de cá. Então quando ele chegar nesse ponto específico, ele já vai se dar de frente para o perigo, né? Hazard em inglês, não é jogador de futebol, né? Aqui eu tenho meu perigo, que eu posso estar causando um acidente. Então nesse caso específico aqui, foi cortada esse talude, né, no caso, e foi feito uma distância segura de visão. Então o motorista ele consegue enxergar tudo que está do lado de cá. Então aqui eu tenho uma condição segura, tá? Então aqui eu já consigo ter uma distância de parada suficiente para eu conseguir enxergar o que está acontecendo do lado de lá. Tá bom? Então aqui eu já melhoro um pouco mais, pelo simples fato do meu motorista estar conseguindo ver, né, o que está acontecendo. Ele consegue ver, ele consegue reagir mais rapidamente, e aí a gente consegue evitar acidentes. É o mesmo caso que a gente tem aqui, né, de uma ladeira, né? Você está subindo uma ladeira, você não consegue ver o que está do lado de lá por conta dessa curvatura, né? Uma curvatura muito grande, ele tende a esconder os perigos do lado seguinte. Então, se eu tinha essa distância, né, de parada requerida, né, para que o meu equipamento ele pudesse parar, ele só consegue enxergar até a metade do caminho, então ele vai continuar andando tranquilamente. Tá? Então aqui é um perigo muito grande para a gente. Mas, né, condição insegura. Mas se minha curvatura ela for mais suave, né, eu não tiver um pico tão grande, eu consigo enxergar mais longe. Então eu tenho uma distância maior, então eu consigo enxergar o perigo, né? Então aqui eu passo para ter uma distância segura do que eu estou fazendo, tá? Então eu tenho uma distância maior, né, do que eu consigo enxergar além do que eu precisava, né, do que dessa minha distância de parada. Então aqui eu tenho uma condição segura pelo simples fato de eu suavizar essa minha curvatura vertical. Tá bom, pessoal? Isso é importante, porque não sei se vocês já dirigiram em BR, por exemplo, né? Quem pega muita estrada sabe que quando você está na BR, você está na BR e tem uma ladeira que você está subindo, muitas vezes você está descendo a ladeira e ainda assim você não consegue ver que tem um outro carro subindo, né?
E nesse sistema, por exemplo, você tenta ultrapassar quando você vê você dá de cara com um caminhão. Quem pega a BR, principalmente indo para o norte, nordeste do país, isso acontece demais. O caminhão ele some no meio dessa curvatura. Porque essa curvatura muito inclinada, quando você chega aqui em cima, você ainda não consegue ver o que está acontecendo aqui embaixo. Então, quanto mais suavizada for essa nossa estrada, menor os nossos riscos de acidente. Agora, pô, vê que tá maluco, tá falando de BR, isso não tem nada a ver, na mina nunca vai acontecer isso. Não, pensa nesse equipamento grandão e pensa num carrinho pequenininho passando aqui, ó. No caso aqui em cima. Né? Um carro pequeno passando aqui, você não vai ver ele de jeito nenhum. Quando você chegar aqui em cima, se a gente tiver uma via única, os dois vão estar de frente um para o outro. Esse equipamento não consegue parar. Né? Ele não vai parar tão rápido, não vai parar, não é tão simples. Então aqui a gente tem um grande risco de acontecer algum acidente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tá bom, pessoal? Então, conhecer essas nossas vias, como que elas estão feitas, se eu tenho uma curva muito fechada, por exemplo, se eu tenho uma elevação, isso é muito importante que a gente evite acidentes pelo simples fato de melhorar um pouquinho a nossa geometria. Olha isso aí, por exemplo. A pessoa aqui filmando, ela já não enxergava isso aqui. O motorista provavelmente ele já não enxergava. E aí, o que vocês me dizem? Com essa inclinação toda que a gente tem, ele já não enxergava o que estava do lado de cá de jeito nenhum, né? Gleico, mas isso aqui é uma estrada que não faz parte da mina. Não faz parte da mina. Isso aqui é um caminho normal, todo mundo tem que pegar, né? Mas se você não tomar cuidado, olha, aqui não passa mais ninguém, não tem como, né? Olha, se vocês observarem aqui, ó, tem lama, né? Então, imagina o seu equipamento passando por uma estrada onde ele pode encontrar um outro equipamento seu, não conseguir parar, os dois baterem de frente, como eu já vi acontecer, né? Graças a Deus sem ferir ninguém, porque os dois estavam devagar, mas bateram, fecharam a via, tiveram que trazer equipamento da mina para tirar o bloco de cima, para depois tirar os equipamentos, subir um equipamento guinchado por uma ladeira desse tipo. Então, é uma estrada de mineração, porque ali é onde tem movimentação de material lavrado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, essa distância de visão, ela também leva em consideração as curvas verticais, que a gente vai chamar de L, e pode ser determinado pela altura do condutor acima do solo. Quanto mais alto esse nosso motorista estiver, a altura de um objeto, H2, geralmente 0,15 para representar uma figura prostrada na estrada, né? SD como a distância mínima de parada e o ΔG como a diferença algébrica em graus do que a gente tem com relação ao nosso piso. Então a gente tem aqui que essa distância de parada, ela envolve diversas coisas, inclusive a altura que o condutor está e a altura desse nosso objeto, tá? Então, se a distância de parada é menor do que o comprimento da nossa curva, então a gente tem toda uma outra relação sobre essa questão dessa minha distância de parada, a inclinação da minha via, a altura do condutor e a altura do objeto que a gente está querendo relacionar. Por que disso? Porque eu preciso enxergar, eu tenho que ter uma distância para que eu consiga enxergar essas minhas atividades, o que está acontecendo. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com esses requisitos também. Poxa, Gleico, mas isso é muito difícil, eu nunca vou saber o tamanho do meu objeto. Coloca um tamanho que você realmente precise estar enxergando. Vamos considerar uma pedra no chão, né? À toa que a própria literatura fala 0,15. Se eu tiver um bico de pedra para cima, eu posso furar um pneu, eu posso quebrar eu pode bater no fundo do meu equipamento, quebrar algum mangote, algum sistema assim. Isso também vai me gerar algum problema, vai me gerar manutenção desnecessária, que eu poderia ter feito simplesmente pelo meu operador ver. Tudo bem que nesse caso um bico de pedra para cima é problema na estrada, né? Mas o ideal é que a gente sempre respeite essas condições de distância de visão também para o nosso
o motorista conseguir se precaver de algum tipo de incidente, tá bom? Quando a estrada se curva ao redor de uma borda de bancada, né? Eu tenho uma bancada aqui, eu estou fazendo uma curva em volta dela. Para permitir a distância de visão, um layback é usado para manter a estrada longe da obstrução da via. O que é um layback? Uma distânciazinha, tá? Eu faço uma distância que esse layback ele vai me dar esse ângulo de visão melhorado, tá? Então aí eu consigo fazer uma curva melhor, tá? Então aqui ele mesmo fala layback para uma curva através de uma obstrução. Então eu aumento um pouquinho, deixo essa minha via passando um pouco longe dessa minha bancada para garantir essa movimentação. Aí o que o pessoal faz na prática? Coloca a via aqui, ó, juntinho. Então você não consegue ver o que está acontecendo. Custava deixar só um espacinho a mais? Deixa o espaço a mais, você aumenta a segurança da sua atividade, né? E aí você consegue ter uma atividade mais segura e, querendo ou não, mais rápida, porque você não precisa diminuir tanto a velocidade para fazer essa curva aqui representada, tá? Então essa distância de layback é encontrada considerando a distância de parada mínima do caminhão e o raio de curvatura. Então aqui eu tenho, né, essa distância de parada, safe distance, né, o cosseno de 28,65 vezes esse raio de curvatura sobre a distância de parada, tá? Onde a distância de visão é reduzida abaixo da distância de parada e os limites de velocidade devem ser aplicados ou a distância de visão aumentados. Sempre que possível, eu aumento a minha distância de visão, porque senão eu não preciso diminuir mais a minha velocidade, tá? Então, isso é o melhor que a gente pode fazer. Quanto às inclinações máximas e ótimas, né, que são duas coisas diferentes, a gente já viu que das nossas vias o ideal é que a gente não passe de 15 graus, né, de inclinação, porque a gente força muito o nosso equipamento. Tudo bem que hoje em dia tem equipamentos muito mais fortes que têm essa capacidade de transpor grandes inclinações, mas não é o ideal que a gente faça, né? O ideal é que a gente tenha inclinações menores, né? Porque, querendo ou não, fazer um equipamento subir 15 graus é bem complicado, né? Então, embora alguns gradientes máximos possam ser limitados pelas regulamentações locais, o ideal é que o gradiente seja suave e uniforme e não uma combinação de graus. O ideal é que eu sempre tenha uma subida regular, de pouca inclinação, em vez de eu ficar tendo uma hora uma inclinação, outra hora outra inclinação, depois eu volto e vejo que é dessa forma. Porque querendo ou não, eu vou forçando meus equipamentos de forma diferenciadas. Agora, se eu pensar numa descida, uma hora ele pode estar descendo mais rápido, estou descendo rápido, encontro uma maior resistência, desço rápido de novo, isso pode gerar também quebra do equipamento por pancada, né? Caminhões carregados que ocorra contra o grade funcionam melhor em valores totais, ou seja, de resistência, inclinação e rolamento, entre 8 e 11 graus, tá? Então o equipamento está subindo, né? Está contra o grade. Ele funciona melhor entre 8 e 11 graus de inclinação. 8 graus, gente, só para que vocês entendam, por estudos arquitetônicos, né? É a inclinação máxima que uma pessoa pode andar de uma forma tranquila, né? Agora, só para que vocês entendam que essa inclinação é essa inclinação aqui, tá? Na aula passada eu até esqueci, o Maurício me lembrou no fórum, a palavra era superelevação, que a gente vai até ver daqui a pouco. A minha via, ela pode ter essa inclinação e essa inclinação aqui, que foi o que eu falei da Fórmula Indy, tá? Mas essa inclinação da via ela é muito importante. Essa superelevação, ela se dá mais para curva, tá bom? Então o ideal é que eu não passe de 8 graus, né, de 8 a 11 graus dessa elevação da minha via, para garantir que eu tenha uma resistência boa à inclinação e ao rolamento em ambos os casos. Embora os tempos de deslocamento, quando carregados, sejam sensíveis à inclinação em relação à carga, também deve tomar cuidado ao selecionar a inclinação do ponto de vista da limitação de atraso do caminhão na perna sem carga, né, naquele período sem carga. Por que isso, gente? Porque se eu tenho uma via muito inclinada, né, se eu tenho essa relação dessas inclinações muito grandes, eu posso ter uma demora muito grande para a subida do meu equipamento, né? Então vamos considerar lá que o meu equipamento
não consiga passar de 10 km por hora na subida, e isso acontece, tá? Pela inclinação ser muito grande, por ele estar carregado, e tem o equipamento descendo que tem que respeitar o que está subindo. Então isso me gera muito tempo, muito tempo parado do meu equipamento quando eles estão se cruzando. Eu já falei para vocês, se a minha estrada não for grande o suficiente, eu tenho que evitar justa, né? Justa. Então aí eu posso ter um tempo de espera muito grande, e isso não é o ideal. Quanto à largura da estrada, ela deve permitir espaço suficiente para o número necessário de faixas e todos os recursos de segurança e drenagem associados. Foi o que eu acabei de falar, né? Se a minha via ela não for grande o suficiente, eu tenho que ter esses recursos de segurança, que são as paradas, né? Que são os meus recuos, para o meu equipamento que está subindo. Vamos lá, vou considerar o equipamento que está subindo devagarzinho, tem um descendo. Esse que está descendo, ele vai encostar para o que está subindo passar. Isso é um recurso de segurança, né? Então a gente precisa respeitar esses espaços para garantir que todos eles consigam se movimentar de forma segura, se eu não tiver duas vias que garantam que os dois se cruzem, tá? Então, o que acontece muito, né, quando eu tenho essa possibilidade de dois se cruzarem, é de fazer meio que um canteiro no meio, até para que os equipamentos, se um vier escorregar lateralmente e tal, um não bata no outro, tá? Então isso é bem comum de acontecer, tá bom? Então, os veículos mais largos determinam a largura da estrada, as dimensões das bermas, tá, das nossas leiras de segurança, e dos canais de drenagem, tá, que são adicionados à largura da estrada para determinar a largura de construção necessária. Você já deve ter visto isso, salvo engano, em Lavra a Céu Aberto, né? Para quem já viu Lavra a Céu Aberto, tem gente que ainda não viu, que geralmente a gente fala, o tamanho da via tem que ser no mínimo 1,5 vezes o maior equipamento que trafegue pela via, né? Mas nem sempre isso é necessário, e às vezes a gente tem até mais do que isso. Numa mina subterrânea fala-se praticamente a mesma coisa, só que aí a norma fala que quando não dá, a gente tem que ter 1,5 vezes, 1,5 metros, além do maior equipamento e tal. Então, o número de vias, né, o ideal é que a gente tenha uma via com duas vezes a largura do maior equipamento que trafegue pela estrada, por mais que a nossa norma ela fale de 1,5. Se eu tiver duas vezes, dois números de vias, né, o ideal é que eu tenha 3,5 vezes o tamanho do maior caminhão, né, do maior equipamento. Se eu tiver 4 vias, por exemplo, eu tenha 6 vezes a largura do nosso maior equipamento, tá? Então, é o ideal que eu tenha sempre vias maiores para que o equipamento não passe espremidinho, né? Que eu tenha mais espaço para aquele trafegue. E esse fator aqui dela ser maior do que o nosso equipamento é que para que eu também possa ter áreas de recuo, né? Que ele consiga estar trabalhando de forma segura. Mas para passagem de retorno e outras curvas acentuadas ou estrada com alto volume de tráfego ou visibilidade limitada, que aí vem aquele distância de visão, uma largura da estrada segura projetada seria 0,5 vezes mais a largura do veículo, que é o que a gente tem geralmente. Recomenda-se uma estrada de 4 faixas, onde o sistema de assistência com carrinho estão em uso, né, principalmente quando eu tenho o uso de vagonetes ou alguma coisa nesse sistema, né? Então aí que a gente tenha uma estrada maior para quando eu tenho uma movimentação de sistema de vagonetes. A estrada de pista única, se a distância de visão for menor que a distância de parada, deve haver espaço suficiente para os veículos em movimento, né, para evitar a colisão com veículos parados ou em movimento lento. Isso significa que a gente precisa ter um recuo, né? Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Por quê? Porque se eu tenho uma baixa visão, qualquer coisa que venha acontecer ali, um equipamento pode simplesmente encostar e esperar que o outro passe em caso deles se encontrarem. Hoje em dia, pessoal, tem alguns sistemas mais modernos, mais eficientes, digamos assim, que eles têm sensores, né? Então, quando você tem essas vias mais difíceis de se ver, de você ter essa distância de visão, tem uns sensores que eles apitam com a proximidade, tá? Eu vou colocar na aula de vocês lá no Moodle
um vídeo, salvo engano é da Newtrax, com X no final, que eles usam esses tipos de sistema de percepção, de aproximação, que nesses ângulos de visão, se você não vê, ele já apita que tem alguém chegando e você já sabe que você tem que parar antes de você passar por esse problema, né? De você encontrar alguém de supetão, tá? Então é bem eficiente, ainda por mais que seja caro e não seja tão tão usual ainda, vai se tornar usual, mas o ideal é que a gente saiba que eles já existam e que eles já estão em pleno desenvolvimento para cada vez mais estarem nas empresas. Quanto a curvaturas e retornos, né, qualquer curvatura ou retorno deve ser projetado com o raio máximo possível e ser mantido suave e consistente, porque eu falei para vocês em aulas anteriores que a maioria dos nossos equipamentos não é articulado. Então ele demora mais tempo, cadê a câmera? Ele demora mais tempo para fazer a movimentação toda. Se ele fosse articulado, ele conseguiria fazer essa curva ou o retorno mais rápido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Alterações nos raios de curvatura devem ser evitadas para que eu não tenha uma curvatura num raio e depois ela feche de uma vez, né? Porque aí fica muito complicado. O ideal é que ela sempre seja o mais suave possível. Um raio de curva ou raio de curvatura maior permite maior velocidade da estrada, né, de forma segura e maior estabilidade do nosso caminhão, que é o ideal que a gente tenha, né? Porque se eu não preciso me preocupar tanto com a curva ser fechada, o meu equipamento, querendo ou não, ele consegue curvar. Eu não gosto muito de falar assim, mas ele consegue fazer essa curva de forma mais rápida, tá? Então, curvas acentuadas ou reversões aumentam o tempo de ciclo do caminhão e o custo do transporte, principalmente quando se trata dessas reversões, né, que você precisa ficar indo e voltando para fechar a curva. Só um minuto, desculpa. Parei para espirrar, desculpa. Então essas curvas, essas reversões, que o meu equipamento fica indo para frente e para trás, termina demorando além do que é necessário. Então é melhor que eu tenha uma curva maior, mais alongada, tá? Porque isso, além de tudo, isso reduz meu custo de transporte por reduzir essas movimentações, essas trocas de marcha, por exemplo, tá? Com o resultado disso, a gente tem desgaste do pneu traseiros duplos devido ao deslizamento dos pneus, né, nesse movimento de ir para frente. Então eu gasto mais tempo, mais óleo diesel, mais pneu, tudo por conta dessas reversões. Aí eu vou ter que trocar correia mais rápido e todos esses sentidos de manutenção. O raio mínimo de curvatura pode ser inicialmente determinado como a velocidade do veículo sobre 1,127 vezes a superelevação aplicada. Agora sim, eu tenho a minha elevação e minha superelevação, tá? E o coeficiente de atrito entre pneu e estrada, geralmente de 0,3 para a estrada macia, lamacenta ou com suco, e de 0,45 para a superfície de cascalho parcialmente compactada. Essa é bem melhor do que essa, né? Estrada compactada, ela apresenta para a gente uma condição de rodagem melhor, né? Na de cima, uma estrada macia, por exemplo, ou lamacenta, ela gera para a gente uma dificuldade de rodar. O pneu ele tende a deslizar mais, que foi o que eu falei logo no início da aula de hoje, sobre uma estrada plana e lisa e uma inclinada. Uma inclinada ela tende a gerar mais atrito, uma plana e lisa ela tende a escorregar mais, tá? Então aqui a gente tem a superelevação, né, que é aquele caso da Fórmula Indy. Quanto mais essa superelevação, maior a velocidade que você tem que entrar, né? Porque aí você aumenta a sua velocidade, você tem uma força centrífuga e uma força centrípeta. Se você entra muito devagar, você cai. Se você entra muito rápido, você vai embora. Então, com essa superinclinação, isso te gera uma maior velocidade de movimentação. Por que existe muito tombamento por aí nas nossas rodovias, em curva? Porque as nossas superelevações são ao contrário, né? O equipamento está vindo nessa direção e a superelevação está nessa direção. Então, a força centrípeta e centrífuga jogam para o mesmo lado. O veículo tomba, isso é ruim, né? Aqui a gente pode ver, ó,
força centrífuga, força centrípeta, tá? Aqui ele está chamando de força de atrito, né? E a força de superelevação vencendo essa força centrífuga. Então, de acordo com esse raio de curvatura da gente, essas forças, elas se equivalem e você consegue fazer essa movimentação. E aqui está a nossa querida superelevação. Tá bom, pessoal? Ela é extremamente importante para garantir em curvas que eu consiga ter uma maior velocidade, um maior dinamismo e um menor risco de acidentes. Então essa superelevação de curvas também, né, a gente sabe que idealmente a força centrífuga externa experimentada pelo caminhão deve ser equilibrada pelo atrito lateral entre pneus e as estradas, e as superelevações não devem exceder de 5 a 7%, ao menos que seja transporte de alta velocidade, que ele seja mantido e possibilite o deslizamento, a possibilidade de deslizamento seja mínima, como eu tinha falado para vocês. Então, naquele caso lá que eu citei na aula anterior, né, na Fórmula Indy, como eles têm uma alta velocidade, essa inclinação é altíssima. No nosso caso, isso não vai acontecer. Então, o ideal é que a gente tenha curvaturas sempre de 5 a 7%. Tá? Então, aqui, ó, uma inclinação razoavelmente boa, né? Então, você tem aqui, ó, né, ele tem uma inclinaçãozinha que você consegue ver que o equipamento aqui ele consegue fazer essa curva sem muito estresse. Um grande problema que a gente tem, principalmente com essa superelevação, que ela não é o suficiente, é o nosso tombamento, né? A gente tem que analisar o tombamento, que ele é considerado de acordo com o centro de gravidade, velocidade em curva, centralização da nossa carga e transferência dinâmica da carga em relação ao lateral do caminhão. Então, se eu não tenho uma superinclinação, uma superelevação suficiente, esse meu centro de gravidade ele tende a mudar, né? E aí, esse meu centro de gravidade mudando, essa minha centralização de carga vai fazer com que esse meu centro de gravidade ele se mova para um lado ou para o outro, gerando momento. Quanto mais eu gero momento, eu tenho essa transferência dinâmica da carga com relação ao lateral do caminhão. Tá? Então, a influência do centro de gravidade em terrenos inclinados, a gente sabe que se essa linha de projeção atingir o centro das rodas traseiras, o mesmo estará no limite de capotamento. Ou seja, eu tenho que ter uma superelevação, eu tenho que garantir que ela exista, mas eu não posso estar gerando uma superelevação excessiva para que esse meu centro de gravidade ele se mova. Tá? Se ele se mover além da roda do meu caminhão, ele vai tombar, porque eu estou gerando muito momento, né? E o momento vai gerar rotação. E se gera rotação, não tem como a gente controlar, né? Então a gente tem que considerar que a centralização da carga está correta e que também há uma correta calibração dos meus pneus, senão esse risco vai aumentar ainda mais. Poxa, Gleico, é tão importante assim essa informação? É muito importante, que vamos pensar que esse pneu está descalibrado. Aqui já está gerando uma possibilidade de forçar esse meu equipamento para baixo. Se está forçando, maior a tendência dele rotacionar, tá? Por isso que as manutenções preventivas, né, são muito importantes. Olhar se o meu pneu está calibrado, se o meu pneu ele não tem o desgaste, né, porque se o pneu estiver muito desgastado, isso também gera um deslizamento que aí pode estar movimentando essa nossa carga. Tudo isso é muito importante, né? Tombamento assim é clássico, né, pessoal? Infelizmente isso acontece com uma certa frequência, muito infelizmente mesmo, né? Mas se a gente puder evitar pela construção das nossas estradas, melhor é. Olha isso aí. Olha como a estrada está mal construída, né? E olha como que a inclinação da via, ela não ajuda, né? A via, ela tem um grade muito alto e ela tem uma super elevação que também é muito alta. Então isso jogou o bloco para fora, né? Nesse caso, o bloco solto, né? Que também é bem perigoso. Se o bloco não tivesse solto, o caminhão todo teria tombado. Mas por
determinação do CONTRAN, esse bloco tinha que estar preso aqui em cima, mas tudo bem. Tá? Então aqui a gente tem um risco de acidente muito alto. Isso tudo por conta do centro de gravidade ter passado, né? E o bloco, o caminhão todo não tombou, porque a nossa carga estava solta. Uma outra coisa que a gente precisa ter é uma inclinação transversal ou curvatura, que também é muito importante, né? E isso é fundamental quando a gente tem, por exemplo, uma união de vias, né, que é essa inclinação transversal, e ela é fundamental para o projeto e operação bem-sucedidas das estradas de mineração. Aplicada numa passagem cruzada, a curvatura garante que a água não se acumule e penetre na superfície da estrada. Então essa nossa inclinação transversal, por exemplo, ela garante que eu consiga drenar água para onde eu preciso, para onde eu quero também, né? Então aí vamos considerar duas estradas se encontrando aqui, né? Elas se encontram nesse sentido, tá? Então elas estão aqui assim. Dependendo de como seja essa minha forma, eu posso ter muita água vindo nessa direção, tá? Nessa direção, e isso me gerar um acúmulo de água aqui, tá? E aí eu começo a ter um problema na minha própria estrada. Então eu preciso que elas tenham uma certa inclinação para que a água verta para um ponto específico, tá? A água parada numa estrada causará uma rápida deterioração. Nossa senhora, hoje tá ruim. Na aula anterior eu me embolei todinho também. Aí eu me perdi de novo, tá vendo? Fui comentar sobre a aula anterior, que é de outra disciplina, eu me perdi aqui. Então essa água parada ela pode causar deterioração, porque a gente pode estar tratando, né, de criação de lama, de sulco, que são aquelas trilhas preferenciais que os equipamentos vão passando e vão gerando aquele caminho, que isso é ruim, né? E aí a gente tem duas opções: uma inclinação transversal de uma margem da estrada para outra, ou uma curvatura na forma de coroa no centro da estrada para os dois lados. Isso facilita muito o nosso processo de drenagem, essa inclinação transversal. Por quê? Porque a gente tem isso aqui. Quando a gente tem na forma de coroa, né, na forma de crown, a gente tem uma inclinação para um lado, né, uma inclinação para o outro lado. Se chove, a água que está batendo nesse ponto específico, parte dela vai correr para um lado, parte dela vai correr para o outro. Se vocês olharem aqui, ó, drenagem, drenagem, tá? Essas drenagens, elas são muito importantes para garantir com que a água não vai se acumular na via, tá? E toda ela seja destinada para um ponto específico, tá? Uma outra coisa é quando a gente tem de via a via, sai de um lado e vai para o outro. Então toda a água que cair nesse sistema todo, ele vai ser levado para meu sistema de drenagem. Pessoal, vamos lá. Isso aqui é extremamente importante, até se você estiver tratando de uma frente de lavra, tá? O pessoal geralmente pensa que a frente de lavra ela tem que ser inclinada no sentido contrário. Mas se eu fizer uma inclinação contrária da minha frente de lavra, a água que cair, né, que chover, ela vai ser toda levada para o meu talude, né? E se ela é levada para o meu talude, eu não tenho controle dessa água. E a gente está falando de engenharia. Engenharia a gente tem que ter controle do que a gente está fazendo, né? Por isso que é extremamente importante a gente estar controlando esse nosso sistema, né, de uma forma mais eficiente, tá bom? Então aí a gente faz essas aplicações aí das nossas estradas. É simples fazer essa aqui? Não, é mais fácil fazer desse jeito. Mas como eu falei para vocês, quando tem muitas vias, o pessoal tende a garantir uma estabilidade maior para evitar que esses equipamentos, se vocês olharem, esse está vindo e esse está indo, né? Então aí a gente tem uma maior capacidade de evitar com que eles saiam de uma faixa para outra, né? Então esse uso das nossas estradas do tipo coroa, ela é melhor no sentido de segurança, por mais que para a construção essa aqui seja muito mais simples. Então uma inclinação transversal pode ser usada com cautela, com a inclinação caindo em direção anterior do banco e oposição ao lado da nossa inclinação, tá? Porque aí eu consigo
escoar a água toda para onde eu quero, e a gente consegue fazer o que a gente vai ver mais um pouquinho na frente, as caixas secas, ou caixas de decantação, né? Que aí toda a água vai ser destinada para um único ponto, e aí eu consigo garantir que eu tenho controle dessa água e minha estrada ela não vai sofrer lixiviação, por exemplo. Tá? Uma curvatura ou coroa é selecionada onde isso leva a possibilidade de caminhões deslizarem na direção da crista do banco ou fora da encosta, em direção a uma grande queda vertical. Isso só é recomendado em grandes bermas de deflexão, são colocadas na borda da crista da estrada. Ou seja, só vou fazer esse tipo de coroa quando eu tenho uma grande inclinação, para o meu equipamento não ter o risco de cair, né, nesse meu talude. Fora que eu preciso ter umas leiras de contenção mais altas para garantir que se ele escorregar lateralmente, ele não vai cair nesse meu talude ou nessa minha encosta. Tá? O layout de interseção também é muito importante, né, porque nesse layout de interseção, lembra que eu fiz essas duas estradas aqui assim? Então deixa eu mostrar aqui. Se esse meu layout de interseção ele for reto, o equipamento ele não consegue fazer a curva, nem num sentido nem no outro, né? Então ele vai sofrer mais. Então o layout de interseção ele tem que ser feito de forma a garantir que o meu equipamento ele saia de uma via e consiga entrar na outra sem muito problema. Tá? Isso geralmente implica em raios de curvatura menores do que o necessário para manter o transporte em alta velocidade, e o design da entrada e saída de interseção deve ser uma progressão espiral suave na inclinação transversal ou uma curvatura para a superelevação da curva e sair novamente. Pô, Blake, você ficou meio doido, eu não entendi nada que você falou aí. Calma aí, olha aqui, ó. Eu tenho essas minhas inclinações, né, para garantir com que a água saia de um lado ou de outro. E aí aqui eu dou uma leve aumentada nessa minha inclinação para aumentar de acordo com a minha superelevação aqui, para garantir a minha estabilidade, né, do meu equipamento. Então ele vem todo num sentido, ele vai encontrar uma superelevação até ele conseguir entrar nessa minha via, tá? O que isso faz? Que ele consiga vir com a velocidade e não ter paradas, não ter aquele zigue-zague, porque eu tenho essa interseção feita para os dois lados, tá? Então ele já vai garantir uma estabilidade nessa velocidade que ele está entrando, tá bom? Então aqui a gente consegue garantir com que o meu equipamento ele entre nessa curva e já faça todo o movimento de uma forma mais segura. Tá? Então aqui ele está até falando, isso faz com que a gente garanta que as áreas sejam drenadas nessas interseções. Então até na interseção toda a minha água é drenada, e eu vou estar saindo de uma inclinação e eu vou estar chegando nesta mesma inclinação na minha via principal, tá? Então todo mundo aqui vai estar bem drenado, tá bom? Então, com relação às nossas leiras de segurança, por que eu coloco o berma aqui entre parênteses leiras? Né? Porque em inglês, berma é leira, tá? Por mais que a gente entenda aqui no português que berma é a nossa praça, né? Em inglês, berma é leira de segurança. Então, uma crista fora da nossa encosta, uma berma na borda da nossa estrada, não impedirá os caminhões, especialmente carregados, de saírem da nossa estrada, mas pelo menos eles vão diminuir a velocidade dos equipamentos, né? Por isso que as nossas leiras elas têm que ser maiores, nossas bermas elas têm que ser maiores para realmente evitar com que eles caiam, tá? Então aqui eu tenho minha leira de contenção, né? Em inglês berma, por isso que eu vou citar muito isso, não é para confundir a cabeça de nenhum de vocês. Como nós estamos no Brasil, se alguém falar berma, é isso aqui, tá? Mas a gente tem que saber que se estivermos lendo um material em inglês, berma é isso aqui, tá? Então, a gente tem que ter essa maldade e eu estou aqui para ensinar as maldades para vocês, né? Então aqui essa minha leira de contenção, se o meu equipamento vier por aqui, ele pode não parar, ele pode passar. Mas se ela for um pouco mais alta, a tendência é de que ele realmente possa parar, tá? Então, para caminhões de grande porte, a altura da berma deve ser de pelo menos 66% do diâmetro da roda do caminhão, do maior caminhão que passe, tá? E a inclinação dos lados da berma de segurança deve ser principalmente 3 vezes na horizontal e 1 na vertical.
Ou seja, ela tem que ser muito mais larga do que alta, tá? Para garantir estabilidade e manutenção da altura. Isso se o equipamento encostar na sua nossaleira, ele consiga realmente ter essa parada maior. Uma outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado é sobre as valas e as nossas drenagens, né? Onde o sistema de drenagem bem projetado é fundamental na operação e segurança eficaz, onde a água na estrada ou nas camadas da estrada levará rapidamente às más condições, porque as valas elas vão sendo criadas e aí a gente tem as ravinas, as nossas erosões, que aí tendem a cada vez mais piorarem as condições das nossas estradas, né? Pensa numa estradinha bonita essa aqui, né? As laterais ruins, né? Aqui a gente já tem processos erosivos que foram criados aqui. Tudo isso por falta de manutenção da estrada, né, gente? Então aqui falta um sistema de drenagem bem feito, né? Falta uma manutenção, passar algum equipamento para deixar essa estrada melhor, um saibro, né? Para você melhorar a resistência, né? Para você gerar um atrito maior na nossa estrada. Então isso tudo é bem importante. Então, como parte do processo do desenho geométrico da estrada, os contornos nas proximidades da estrada devem ser examinados antes das construções para identificar áreas de possíveis lagoas, locais bueiros e assim por diante. Lagoas a gente vai chamar de bacia de decantação, tá, gente? Que é onde a água ela vai passar e vai ser decantada lá embaixo. Então, os drenos na beira de estrada devem ser projetados para conduzir a água para fora da estrada sem causar erosão. Eu sei que isso aqui é feito em construção civil, tá? Não é estrada de mineração, mas como é difícil da gente encontrar figuras que tratem desse ponto, então eu peguei essas aqui só para vocês verem canaletas que elas deveriam estar nas laterais das estradas. Mas o que o pessoal realmente faz? O pessoal pega a escavadeira e cava, faz umas aberturas laterais que servem como isso aqui. Não tem essa estrutura de cimento, né? Mas não precisa, você só precisa gerar um caminho preferencial para a água que não seja no meio da estrada, tá? Então as valas em V são recomendadas para quase todas as aplicações devido à relativa facilidade do projeto, construção e manutenção, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Você vai lá, pega essa sua escavadeira, vai fazendo aberturas em V, que aí você vai gerando essa vala de drenagem. A inclinação transversal da vala adjacente à estrada geralmente ela é de 4 vezes na horizontal para 1 vez na vertical. Isso realmente funciona? Pouca gente faz essas valas dessa forma, tá, gente? O ideal é que você tenha uma direção preferencial para a água. Esses tamanhos às vezes eles são até um pouco exagerados, mas se você puder fazer dessa forma, melhor é. O importante é que você o tenha e ele esteja funcionando. Por isso que aí volto para aquele ciclo PDCA lá, né? Plan, Do, Check, Analyze e Act, onde você planeja, faz, checa e age caso você precise refazer alguma coisa, né? Senão você refaz o plano todo. Esse ciclo PDCA é extremamente importante. Então aqui você planeja, faz, checa para ver se está tudo certo, se tiver, ou se não tiver, você faz alguma ação específica, tá? Isso aqui saiu na revista Globo Rural de muito tempo atrás, 2007, está aqui, julho de 2007, onde eles mostram mais ou menos como a gente tem que fazer as caixas secas, tá? O que é uma caixa seca? Caixa seca é só eu fazer um buraco na minha estrada, é literalmente isso, eu faço um buraco na minha estrada, tá? Onde eu tenho os meus espaçamentos, tá? No meu espaçamento eu tenho que fazer o cálculo de quanto que eu preciso. Muita gente fala, você tem que fazer de 50 em 50 metros. Vai depender da inclinação da sua via, a quantidade de chuva que você tem, a forma como a sua estrada foi construída, tá? Então você faz aberturas nessa sua estrada. O mais normal é fazer o trapezoidal, que é mais fácil. Você pega a concha da escavadeira, faz um corte só, ou 2 cortes, e você já tem uma caixa seca, tá? E o que vai acontecer? A água, ela vai vir carreando o material, não tem como ela não gerar carreamento, e esse material carreado ele vai ficar preso nessa caixa seca, então ele vai prender aqui dentro e só vai passar água. Então evita
de ficar carregando ainda mais material por força mecânica, tá? Porque só água tem menos força do que água com outros resíduos finos. Então ele vai fazendo toda essa movimentação, tá? Então aí a gente consegue controlar um pouco melhor. Olha aqui, ó, a construção de uma caixa seca. Veio a concha de escavadeira, fez os buraquinhos aqui, né? Então a água, em vez de ela vir para a via, você inclina essa via para dentro do seu talude, não para fora, para garantir que a água ela seja guardada aqui dentro, né? E você consiga garantir uma melhor drenagem. A gente vai até falar sobre drenagem mais para frente, né? Também de minas subterrâneas, mas essa aqui é uma drenagem bem eficiente para minas a céu aberto, né? Isso pode ser tanto dentro da mina como fora da mina nas nossas estradas de mineração, tá, gente? Então, uma seção de corte a aterro numa inclinação transversal em direção ao lado do corte deve ser usada e a drenagem executada em uma única vala, tá? Sempre que possível, para evitar com que a gente tenha mais movimentação nesse sistema de corte a aterro. Em uma seção de corte total, de preenchimento total, a drenagem deve ser realizada em ambos os lados, com a coroa ou curvatura sempre na linha central do nosso estrado. Isso funciona principalmente quando eu tenho estradas muito maiores em mineração, que aí eu jogo a água toda para o centro da nossa estrada, né? Isso acontece mais em rodovias pavimentadas, tá? Que aí eu consigo jogar a água toda para o centro da estrada e ali eu faço toda a distribuição. Para a mineração é mais difícil da gente ter esse sistema de drenagem. As valas devem ser projetadas para lidar adequadamente com os fluxos de escoamento esperados sob várias condições de declive, e esse fluxo esperado é o que eu já falei para vocês, né, que a gente pode procurar, por exemplo, aqui no Espírito Santo, as séries históricas da Incapé, mas também por questão nacional, a gente pode usar a Agência Nacional de Águas, a ANA, que ela também tem informação sobre esses fluxos de escoamento esperados, né, quantidade de água que vai estar chovendo, e aí você tem como calcular esse escoamento, porque a gente sabe que parte da água filtra, parte da água escoa, né, e aí que a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao nosso declive. Quanto maior o nosso declive, maior vai ser essa velocidade da água que está descendo. A principal consideração é a quantidade da água que será interceptada pela vala durante a tempestade. Então, essas nossas caixas secas, né, elas têm que ser suficientemente grandes para suportar toda essa água, né? Caixa seca, a caixa de decantação, as canaletas laterais, né? Tem que ser o suficiente. E geralmente a gente faz um gráfico de tempestade de 10 anos, 24 horas, né? De 10 anos para saber o volume máximo de chuva que dá e o de 24 horas, né? Que a gente tem naquele dia, o dia de maior precipitação possível nesses 10 anos, tá? Para a gente governar o design da construção dos nossos sistemas de drenagem. Então aqui, por exemplo, do Incapé, eu sei que dezembro é a época que mais chove aqui no estado do Espírito Santo, né? Cachoeira Itapemirim, na estação meteorológica que fica em Pacotuba, tá? Então a gente sabe que em dezembro a média de chover 13 dias e chover algo próximo de 230 milímetros, né? Quer dizer, 215, 220 milímetros de chuva, chovendo por 13 dias. Então se a gente fizer essa conta aí, vai dar mais ou menos 15 milímetros de chuva por dia, mas pode ser que chova tudo num dia só, como já aconteceu. Então, todas as vezes que eu faço os meus cálculos, eu considero toda essa chuva no único dia. Impossível no sistema de drenagem não aguentar, tá? Então a gente tem são 14 dias de chuva. Eu esqueci de olhar aqui embaixo, que é a precipitação, e aqui hoje são os dias chuvosos. Choveram 14 dias, né, em dezembro, com 220 milímetros mais ou menos. Deixa eu fazer essa conta. 220 dividido por 14. Calma aí, pessoal. Já que eu não tenho vocês na aula para fazer conta por mim, eu tenho que fazer sozinho, né? Dá 15,71. Fui bem nos meus cálculos de cabeça, hein? Então eu teria 15,71 milímetros de chuva por dia, né? Então aí eu conseguiria controlar, por mais que eu use todos os dias, todas as chuvas no único dia para fazer meu estudo e meu dimensionamento. Então, além do projeto geométrico,
eu preciso ter o meu projeto estrutural, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Para a gente dar continuidade às construções de estradas de mineração. Tá bom, pessoal? Só para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou dividi-lo em 2 novamente. Até mais e a gente se vê em breve.